Vale a pena abrir uma empresa no Paraguai? Acompanhe o nosso programa aí, que você vai ver algumas vantagens e desvantagens. Chama a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conectando e Desmistificando. Danny? A reforma tributária! É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, antes da gente começar esse tema que é bastante polêmico, não deixar um recadinho para você se inscrever no canal, deixar o seu like e também você que tem interesse em palestras com a gente, pode convidar, a gente está à disposição, né? É só clicar no QR Code aí que você nos leve, né, para sua empresa. Vai ter acesso e nos levar aí para te apoiar e fazer algumas considerações importantes para sua empresa. Nos eventos maravilhosos. Vamos lá. Bom, pessoal, o tema de hoje vale a pena abrir uma empresa no Paraguai? Primeiro ponto, né? A gente sabe o que está acontecendo, a gente tem ouvido falar muito que tem muita empresa demandando, abrindo sua empresa no Paraguai por conta de incentivos. Primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: a gente não está incentivando ninguém a fazer isso, a gente quer esclarecer, trazer informações para você empresário, para você contador, com os pontos que para fazer até um comparativo, né? A gente tem falado muito nos programas sobre o governo devolver o que é investido, toda a questão tributária brasileira, mas é bom a gente saber fazer um comparativo para que as pessoas entendam sobre esse aspecto, como é num país tão próximo que está acontecendo, se vale a pena ter uma empresa lá, tá bom? É isso aí, Donizete. Vamos lá. Queria fazer uma pergunta para você. Primeiro, a pergunta é: vale a pena abrir no Paraguai? É vantajoso? Bom, Lima, eu acho muito legal a gente trazer esse tema, porque nós temos aqui nossos irmãos paraguaios, né? Eu tive, né, a oportunidade de atuar junto à classe contábil de 16 países de língua espanhola, e o Paraguai é um país com que eu atuei junto a eles também. E eu vejo o seguinte: primeiro, uma pergunta que nós temos que fazer, Lima, por que investir no Paraguai e não investir no Brasil? Porque nós vamos deixar de gerar riqueza no nosso país. Por quê? Bom, nós vemos que hoje nós estamos tendo uma insegurança jurídica muito grande aqui no Brasil e estamos tendo uma carga tributária ainda muito elevada. Isso faz com que desincentive o investimento aqui no país. Só que não é também a casa, né, bagunçada assim também. Não é você, então eu vou para o Paraguai. Não. Quando você fala que vai abrir uma empresa em outro país, Paraguai é um exemplo, porque está tendo um boom econômico lá, porque praticamente aqui nós moramos em Campinas. Eu moro em Campinas, o Lima mora em São Paulo. São Paulo, Campinas, a gente pegar um avião para ir para o Paraguai é 2 horas, gente. Eu mudo de país em 2 horas. Se eu for para Manaus, eu levo mais tempo do que ir para o Paraguai. Então, para um empresário, se tiver voo regular, ele sai daqui de manhã e volta no outro dia, ou volta à noite. Quer dizer, gerir uma empresa no Paraguai não seria tão difícil. Então, operacionalmente, muitos brasileiros acharam isso atrativo, mas só que existe uma premissa maior, né, Lima? Qual é a premissa? A minha empresa está onde, de fato? Acho que é uma questão importante, né? Que tipo de atividade, dentro dessa premissa tua, né? Que tipo de atividade vale a pena e que tipo de atividade que não vale a pena. De forma geral, né? Não um detalhe de atividade econômica, mas de atividade no geral, a gente percebe que o incentivo, a tributação é menor, mas qual atividade que vale a pena tá lá? E quando não é, vamos dizer, quando não, vamos pensar assim, nós não podemos estar falando de fazer, né, você está fazendo uma jogada, uma simulação para pagar menos tributo. Aí é loucura, não entra nessa que é roubada. Eu vou
Eu, na verdade, se a minha operação é no Brasil, eu quero ir para lá para pagar menos tributo, se a minha operação é só de fachada, lá, porque, na verdade, eu estou atuando aqui, isso, primeiro momento, é uma receita para quebrar a cara e tomar uma baita de uma invertida. Uma das questões, acho que é importante... Vamos começar pelo pior, né? É a sede, tá? Existia uma sede estabelecida, constituída fisicamente no país. E o mercado consumidor ser internacional. Porque se o mercado consumidor fosse 100% brasileiro... Não vale a pena. Então, não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, o mercado consumidor, então, geralmente é comércio, né? Que trabalha para esse mercado. Serviço pode ser também. Serviço. Então, você está dizendo que para a indústria é mais favorável do que para o comércio. Porque a indústria, ela exporta, ela tem benefícios de exportação, enfim. Você pode trabalhar com o mercado internacional. Exatamente. Então, é diferente. Então, assim, a gente não estamos falando nem de alíquota, estamos falando de, especificamente, atividade, como a gente falou. Antes de chegar no benefício, eu acho importante a gente falar da legalidade. Sim, sim, acho que porque nós temos uma cultura de que chega essas pessoas com esses planejamentos, com essas facilidades, vendendo milagre, e no final das contas está fazendo quem paga a conta isso da cadeia, isso pode fazer com que a Receita Federal venha e diga o seguinte: você está fazendo uma simulação, o seu mercado é nacional. Vou te tributar. Exatamente, você vai pagar no Brasil aquilo que você deve ao Brasil, porque a sua operação é aqui. Outra questão bem interessante isso. Então, a gente percebeu que a indústria e a questão da logística também, acho que é um ponto importante que ajusta, né, dentro dessa questão de estoque, ser mais barato. A estrutura dele tem que estar lá. Exatamente, é importante. 100% da estrutura tem que estar lá. Então, começa por aí, Lima. Então, assim, a operação tem que ser real. Não pode ser uma simulação. Então, por quê? Vamos dar um exemplo que você acabou de falar, que é um exemplo real. Eu montei uma indústria, porque o meu mercado é internacional, por que vale a pena abrir lá? Realmente. Quero atingir outros países, não só o Brasil. Você abre uma empresa muito rápido lá, vai no cartório lá da região e faz a abertura. A parte mais complexa que se tem é o banco, porque você vai ter que provar para o banco que você não está abrindo uma empresa de fachada. Então, assim, para abrir uma conta bancária lá é um pouco mais criterioso e justo, porque também, né, tem que ter alguma segurança para quem está, o banco, né, que vai deixar uma empresa abrir uma conta. E aí entra, é óbvio, todo o custo operacional e tributário, que esse até você também tem uma boa noção. Nós temos, então, uma carga tributária média de IVA, né, que vai em torno de 10%. No Paraguai. No Paraguai. A gente está falando do nosso IVA de 28%, né? 28%. Você estava conversando comigo falando que tinha o regime Maquila. Maquila, que é um regime especial. De 1%. Que é a alíquota de 1%. Aí tem as características, algumas questões mas de IVA, 1% de IVA. O lucro lá é tributado em 8%. Então tem vários benefícios. Não, né? Tem muito benefício. A tributação é infinitamente menor que aqui. A questão da folha de pagamento também, eu li uma matéria que a nossa é em torno de 28%, a folha de tributação sobre a folha. Fora todos os direitos. Né? Fora direitos, lá é em torno de 16%. E também... Não tem 13º, não tem algumas questões que é muito parecida com os Estados Unidos, que a gente não tem... O custo total da folha é quase 50% abaixo do normal. Custo de energia elétrica, acho que é uma coisa importante. Que é o custo operacional, né? Custo operacional, a energia elétrica no Paraguai é muito barata, né? Porque tem Itaipu, tem excesso de energia lá, né? Então, por isso que é mais barata. Essas questões trabalhistas, a própria alíquota. Então, é um incentivo importante, né? Reforçando, não estamos incentivando a abrir empresa no Paraguai. Estamos esclarecendo comparativo porque é uma coisa que está acontecendo. Né? Se eu tenho dinheiro para investir, eu faço um planejamento, eu vejo qual retorno que eu vou ter aqui, vejo qual retorno eu vou ter lá. Mesmo com logística, custo de logística, tudo, exportação, o retorno é muito maior, eu vou investir lá. Exatamente. Isso eu chamo de inteligência, porque não estamos falando de bandidagem nem de sacanagem. Perfeito. Estamos falando de inteligência e legalidade. Então, assim, é possível? Atualmente, para alguns nichos, está valendo a pena? Sim. Tanto que com responsabilidade,
questão jurídica é importante, apoio jurídico, estruturado. Sim, principalmente. Né? E aí, quesitos, a empresa realmente estar no Paraguai, né? Ter funcionários no Paraguai, ter uma sede, estrutura, a operação ser internacional, não ser daqui no Brasil. Para não ter a simulação. Não impede, né, que ele também venda para o Brasil. Não, mas claro aqui não pode ser mais. Até porque ele vai ter os benefícios do Mercosul, que é um outro parênteses aí, né? Parênteses. Mas assim, e tomar cuidado, porque muitas vezes o empresário reside no Brasil. Exatamente. Então ele tem que lembrar também que ele tem que ter declaração de participação societária. Muitas vezes tem empresa daqui que é dona de empresa lá, ele quer montar sendo, né, um capital de uma empresa aqui brasileira que vai montar outra empresa lá. Aí você tem que fazer transfer price, você tem que fazer uma série de vamos dizer assim, de operações, parte burocrática, e tomar cuidado também que existe tudo normas contábeis internacionais que têm que ser seguidas. Então, assim, é um custo operacional maior, são profissionais que são especializados em trabalhar com esse segmento, né? Então, nós não vamos mais poder olhar para essa operação como se olha para uma operação que é feita no Brasil. Ela, por mais simples que seja lá e mais barato, ainda é muito mais sofisticado e precisa de uma mão de obra muito mais especializada, até para ter segurança jurídica lá, você vai ter que ter bons advogados que entendam também da legislação de lá. Né? Então, assim, até porque o mercado paraguaio, você montar uma empresa, o mercado paraguaio é restritíssimo, né? A população total do Paraguai parece que é 7,5 milhões de pessoas, ou seja, não tem consumo, o consumo é muito baixo, né? Então, acho que isso também é um fator que tem que ser negativo, tem que ser analisado. A mão de obra lá, só que assim... a mão de obra, a qualificação da mão de obra precisa ser analisada. Eu estive lá o ano passado, eu vi pessoalmente e realmente parece um outro país. Houve um boom econômico lá gigantesco, a riqueza que você tem lá agora é muito maior. Então, assim, isso atrai mão de obra, isso atrai até oportunidade para pessoas que querem, né, atuar nesse mercado. E concluindo, passa a ser um país totalmente exportador. Então, esse benefício de se estabelecer lá tem que ter essa visão também dos aspectos não fazer negativos. De conta, né? Não pode fazer, perfeito, tem que olhar os prós, os contras, não fazer de conta e ver se pode ser uma tremenda vantagem para uns, mas pode ser uma tremenda desvantagem para outros. Então, não colocar isso como, olha, profissão de fé, vou abrir lá que é bom, não. Fazendo assim um comparativo com muito cuidado, né? Um país pequeno, um país com uma população pequena também, com baixo consumo e grande exportador. Comparativamente, o país que é pobre, que você falou, continua pobre, mas que se desenvolveu muito ao longo desses 10 anos, enfim, que vive do mercado externo. Comparativamente, com as devidas proporções e o devido cuidado, Israel era assim, né? Era um país que só tinha areia, né? Pobre, e aí começou, dentro da economia de guerra, tudo bem que é diferente, né? Mas ele se desenvolveu totalmente exportando, porque é um país pequeno, com população pequena, né? Com muito investimento. Ele se tornou um país muito rico. Muito rico, forte, intelectualmente, em todos os aspectos, né? Então, acho que vamos ficar atentos, né? E isso também deixa embora nosso tempo já tenha estourado, mas deixa um questionamento, que toda vez que você gera uma situação difícil ou até ruim, né, dentro do nosso país, você gera oportunidade para outros. Você gera oportunidade para que outros simplifiquem e leve o nosso investimento. Isso é bom? Eu acho, assim, para o Brasil é péssimo. Com certeza. Né? Agora, o que isso nos faz refletir? Hoje é uma oportunidade real, legítima. Não podemos tampar isso aí, o sol com a peneira, né? Tá lá. Enquanto o Brasil não mudar a sua cultura, hoje está sendo um grande negócio para aquelas situações que se enquadram dentro desse perfil, como a gente citou, de legalidade. E bacana. É isso aí, Limar. Eu acho que é um muito recado bom.
é um assunto muito complexo, mas é um recado. Provocativo, que a gente quer trazer, não quer incentivar, né? Quando a gente faz comparação com outros países também, calma, é apenas especulação, comparação, para que você também tenha uma outra visão, que também não é essa maravilha, né? Então temos que tem que valer a pena, tem que ser analisado, tem que estudar, tem que se ter compliance, tem que tá tudo estruturado. Suporte jurídico, com contábil certeza. de nível. É isso aí, pessoal. Gostou desse programa? É importante você se inscrever no canal, deixar o seu like. E vamos mandar o nosso E agradecer os nossos patrocinadores. Dani, dá o seu recado. Vamos lá, Lima. Vamos começar pela Kion Soluções Contábeis, né? São um pessoal que traz uma tecnologia muito avançada na área de sistemas de contabilidade. E também, Lima, nós podemos falar da Nanodata. Fala um pouquinho para nós. Nanodata, empresa de tecnologia com vários produtos na área tributária e sem fazer palestra, com a parceria... Ele está magoado. Com parceria com a Nanotex, não me interrompe, por favor. Geriátrico. Parceria com a Nanotex, Hort e Nanodata, fizemos uma parceria muito legal, que tem um sistema interessantíssimo para aplicação da reforma tributária, Nanotex, projeções, enfim, o Nanotex. Você pode conhecer isso melhor. A gente vai ter o like à disposição. Like não, link. Link. É assim, a idade já foi pegando. Mas nós vamos agora, Lima, para aquela empresa que eu entendo ser a empresa mais poderosa, uma organização mundial de grande força, que é a Hort Consultoria. Também na aplicação, palestras, aplicação da reforma tributária e outras questões relacionadas a tributo e ao empreendedorismo. Tá bom, pessoal? Manda o joinha. Valeu, nosso joinha e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem no Brasil, hein?